Nós vamos falar sobre a grande tribulação. Quando se fala sobre grande tribulação, normalmente a gente pensa em Apocalipse, né? Mas o Espírito Santo me deu nesse texto que fala sobre a Santa Ceia. Como hoje é dia de Santa Ceia, então nós vamos falar de Santa Ceia e vamos falar da grande tribulação. Creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, nesse texto. Mateus 26, 26. Mateus capítulo 26 e o versículo 26 também. Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, né, que nós vamos acompanhar aí. Nós vamos ler até o versículo 29 e vamos estar acompanhando pela Bíblia, ok? Todos encontraram? Então acompanha aí, está escrito assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e tendo dado graça, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino de meu Pai. Pai Santo amado, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou nessa noite, e te pedimos que agora o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento do Senhor para a edificação do teu povo. Abre o entendimento do teu povo para que possa entender, compreender e praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, quando eu estava preparando para falar sobre a grande tribulação, aparentemente esse texto não tem nada a ver com grande tribulação, tem muito a ver com ceia, né? Normalmente na ceia a gente lê esse texto, né, referência. Mas esse texto ele fala de alguns pontos muito importantes na história da igreja, na história do povo de Deus. Ele vai falar, por exemplo, do final da Páscoa. A última Páscoa foi celebrada aqui. Ele vai falar também sobre a primeira Santa Ceia, que é celebrada aqui. E ele também vai falar sobre a última Santa Ceia, que um dia nós celebraremos com o Senhor. Então eu quero, dentro dessa perspectiva, pensar com os irmãos em alguns pontos. Primeiro ponto, né, a última Páscoa, o versículo 26, a primeira parte dele diz: enquanto comiam. O que eles estavam comendo? Eles estavam comendo a Páscoa. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus fala para os seus discípulos, para que eles fossem até uma rua, ele ia encontrar um homem que estava indo com a vasilha, com um cântaro, e eles iam perguntar e eles iam seguir aquele homem ia chegar num salão, e eles iam falar para que Jesus precisava preparar a ceia ali, e assim aconteceu. Eles foram, seguiram aquele homem, e ali prepararam, né, a Páscoa, melhor dizendo. Então eles estavam ali participando da Páscoa, celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, ela significava de uma maneira bem simples, né, bem resumida, ela significava, né, a celebração da saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. Né, a Páscoa era celebrada para que, quando as gerações futuras perguntassem o que significava a Páscoa, as pessoas mais velhas e dizer: olha, isso aqui nós estamos celebrando o dia que o povo de Israel foi tirado com braço forte lá da terra do cativeiro do Egito. Então, toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles estavam em um memorial, né, lembrando da saída deles lá do cativeiro do Egito. E essa Páscoa, aquele dia específico ali, com a morte de Jesus, ali Jesus naquela noite, ele vai para o Getsêmani, ali ele é preso, e na sequência, no outro dia ele é morto. Com a morte de Jesus, irmãos, aquilo ali, ele se cumpre uma profecia que tem tudo a ver com a grande tribulação. Né? A grande tribulação, ela começa a ser falada lá no profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, onde se fala das 70 semanas de Daniel. Lá nas 70 semanas de Daniel, Daniel fala que 70 semanas, cada semana representando 7 anos, ou seja, 490 anos,
estavam determinados para a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico agora. Então, naquele dia que Jesus morreu, ali se cumpriu a 69ª semana, ou seja, de 70, 69 se cumpriram ali com a morte de Jesus. Então, dando-se ao final de um período que havia sido profetizado pelo profeta Daniel, se cumprindo ali 483 anos, desde que havia sido iniciado a libertação do povo de Israel, que começa lá quando o rei Ciro ordena para que o povo de Israel possa voltar para a Babilônia, quando eles voltam da Babilônia, voltando para Israel, onde nós vamos ver no livro de Neemias, no livro de Esdras, no livro de Zacarias, do profeta Ageu, onde nós vamos ver a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, onde o povo está voltando e ali começando a profecia de Daniel se cumprir. Mas com a morte de Jesus se cumpriu 69 e ficou uma semana para se cumprir. E quando a morte de Jesus encerra esse período, né, das 69 se cumprida, há um espaço de tempo, né? Essa profecia ela para por um período de tempo. Essa última profecia ainda não se cumpriu, né? Essa última semana, melhor dizendo, ela ainda não se cumpriu, porque com a morte de Jesus cumpre-se essa profecia, mas agora se inicia um novo tempo, que é o tempo da igreja. Se nós formos ler a partir do versículo 26, um pouco mais para frente, que diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muito para a remissão do pecado. Ou seja, com a morte de Jesus, inicia-se o período da igreja, né? A noiva é tirada do lado do noivo. Ou seja, Jesus morre, né? Cumpre-se as 69 semanas da profecia, e agora essas 69 cumprida, fica uma para cumprir, e hoje, a partir daquela época, e hoje nós vivemos o tempo da igreja, né? Hoje a igreja, onde tudo está voltado para a igreja, toda a promessa que há da parte de Deus, ela é para a igreja, né? Ou seja, o principal objetivo de Deus hoje é cuidar da sua igreja, e um dia vir buscar a sua igreja para estar com Ele para sempre. Então essa profecia, irmãos, ela se cumpriu, e aí ficou faltando uma última semana, como eu falei. E essa última semana também é chamada da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação, ela se divide em duas etapas: 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, né? A palavra de Deus também, lá no livro do profeta Daniel, ele vai dizer que o povo de Israel, eles fariam uma aliança, né? Entende-se que essa aliança vai ser com o anticristo, né? Para o povo de Israel, aqueles que ainda não creem que Jesus é o Messias, quando o anticristo aparecer, eles vão pensar que aquele anticristo, ele é o Messias, o enviado de Deus. Então eles fazem uma aliança com ele num período de 7 anos. Mas no período de 3 anos e meio, aí o anticristo começa a mostrar quem verdadeiramente ele é. Então o povo de Israel vão perceber que ali não se trata do Messias, mas que é alguém, um enganador. E aí começa a grande tribulação, porque o povo de Israel não aceita mais nas normas que é colocada ali pelo anticristo, e aí vem toda a perseguição. E Jesus disse que esses dias vai ser os dias mais difíceis desde que há vida na terra. Ele disse que se esses dias não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, né? Porque serão 3 anos e meio de grande angústia, de grande dor, de grande sofrimento, onde aqueles que aqui estiverem passarão por momentos muito difíceis. A Bíblia diz que muitos pedirão a morte para si, mas a morte não virá, né? Então, essa última semana de Daniel, que vai começar, quando que ela vai começar? O apóstolo Paulo, né, vendo aqui também sobre esse texto, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, né, como eu falei, a Páscoa ela tinha o objetivo de anunciar a saída, celebrar a saída do povo do cativeiro do Egito. A Santa Ceia, o Paulo diz que ela tem
alguns propósitos. O primeiro deles diz que é um memorial, né? Fazer isto em memória de mim. Então ele diz que é um memorial, ou seja, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando de onde o Senhor nos tirou e de onde nós estamos. Ou seja, nós éramos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e hoje nós temos comunhão com Deus, porque a Santa Ceia é um momento de comunhão entre a igreja e entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Santa Ceia ele tem esse objetivo, de eu e você lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, do que nós éramos, de onde o Senhor nos colocou hoje, de inimigos de Deus, de povo, né, destruído, que não tinha nenhum valor, para povo de propriedade exclusiva do Senhor. O apóstolo Paulo também, ele diz lá em 1 Coríntios, que uma outra coisa é que essa Santa Ceia, ela tem uma data de validade. Ele diz que é até que o Senhor venha. Mas antes um pouquinho, ele diz também que o objetivo da Santa Ceia é anunciar a morte do Senhor. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele diz que ela vai ser até que o Senhor venha nos buscar. Então, quando que vai começar essa última semana de Daniel? Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, como diz aqui o texto, aí a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro para o encontro com o Senhor nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor, né, nos ares. E com esse arrebatamento da igreja, o tempo da igreja agora se acaba. E aí agora nós voltamos para o cumprimento da última semana de Daniel. A última semana de Daniel, que foi interrompida para que vivêssemos o tempo da igreja, agora a igreja acaba o seu tempo com o arrebatamento da igreja, e a última semana de Daniel, que é o período da grande tribulação, começa a funcionar, a estar em prática. Ou seja, aquilo que todos nós, né, imaginamos como que vai ser, né, a dor, o sofrimento, a tristeza, tudo aquilo que está programado para acontecer. Quando a igreja for arrebatada, tudo isso iniciará. Isso, irmãos, é dentro de um entendimento que a igreja de Deus tem. Talvez você pode ouvir alguma outra pregação que a pessoa tem um entendimento diferente. Algumas igrejas acham que algumas denominações acham que a igreja vai passar pela tribulação. Nós entendemos que a tribulação começa com o arrebatamento da igreja. Ou seja, enquanto a igreja está sendo arrebatada, a grande tribulação, ela está acontecendo. Como eu falei, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E onde a igreja, né, aqueles que vivem fiel com Deus serão arrebatados. Nesse dia vai haver uma separação, queridos. A Bíblia diz que daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. A Bíblia diz que nesse dia os bodes e as ovelhas serão separados. Então a igreja ela vai deixar de existir, porque a igreja estará com o Senhor na eternidade, nos ares. Aqueles que, por exemplo, pensam que é a igreja, mas que não foram no arrebatamento, vão ficar aí, vão poder até frequentar uma igreja. Mas não é a mesma coisa que hoje, porque o Espírito Santo já não estará mais aqui. A igreja verdadeira já foi arrebatada. Então, muitos vão ficar. Nem todos vão estar preparados para subir no arrebatamento. E poderão até se reunir, ter Santa Ceia, mas não será nunca como hoje. Porque hoje nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós não só nos reunimos entre nós, a presença de Deus ela está aqui conosco. É um momento de comunhão entre a igreja e o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E enquanto a igreja, ou melhor dizendo, enquanto o mundo está em tribulação, o que vai acontecer com a igreja? Aí Jesus diz aqui no versículo 29, ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
Jesus está dizendo aqui, olha, essa é a minha última santa ceia. Eu não beberei mais do fruto da uva, da vide, né, até naquele dia que eu celebrarei com vocês no reino do meu Pai. Enquanto a igreja, enquanto o mundo, irmãos, vai estar vivendo o pior período da humanidade, a igreja estará celebrando com o Senhor Jesus na eternidade. É como que é conhecido a bodas do Cordeiro, né? O casamento do noivo e da noiva, é onde a igreja que é a noiva será arrebatada, estará com o Senhor nos ares, onde serão 7 anos de tribulação na terra e 7 anos de festa da igreja com o seu noivo. Ele diz aqui, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Vai ser 7 anos de celebrações, vai ser 7 anos de festa, vai ser um casamento mais duradouro que já existiu. Eu estava olhando sobre casamento, tem algumas tradições que às vezes o casamento dura 3 dias. Nos nossos brasileiros dura aí 2 horas, 3 horas, com o jantar, 4, 5 horas. Mas esse aqui vai durar 7 anos. 7 anos de dor, sofrimento aqui na terra. E 7 anos de festa com o nosso Senhor no céu. 7 anos, não só de festa, mas onde nós estaremos recebendo as recompensas por tudo aquilo que nós fizemos aqui. Onde o Senhor estará dando o seu galardão por tudo aquilo que nós tivermos feito aqui. A Bíblia diz que o Senhor nos recompensará, Ele nos galardoará por tudo aquilo que eu e você tivermos feito para Ele. Tudo aquilo que eu e você tivermos, né, trabalhado. Por isso, queridos, hoje de manhã nós falávamos, aqui na escola dominical, tem pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Tem pessoas que fala que vai fazer, mas não faz. A irmã Tânia falando aqui sobre isso, eu falei, irmã Tânia, é porque essas pessoas não sabem o que é ser servo. Servo não tem direito de escolha. E nós também temos que olhar, irmão, que um dia nós seremos recompensados por tudo aquilo que eu e você viemos fazer aqui durante a nossa vida. Toda obra, tudo aquilo que eu e você fizermos, um dia seremos recompensados. E isso não é o melhor, ser recompensado por o que nós fizermos aqui. O melhor é que estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto o mundo estará vivendo período horroroso, irmãos. A Bíblia diz que lá, enquanto eu e você vamos estar recebendo as recompensas, festejando com o Senhor, aqui é uma taça que vai ser derramada, que vai destruir meio mundo. Aí outra taça ali vai ser derramada, que vai destruir mais outra metade. Aí vem um anjo com um cavalo vermelho, que vai destruir meio mundo. Aí vem o outro com um cavalo preto, que vai destruir meio mundo. Vem outro com um cavalo amarelo, que vai destruir mais meio mundo. Então vai ser um período de grande destruição, de grande dor, de grande sofrimento. Enquanto quem estiver com Cristo estará festejando com Ele. Até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então vale a pena eu e você nos dedicarmos a Jesus, porque o mais importante não é aqui, o mais importante é a eternidade, o mais importante é o que eu e você vamos viver na eternidade com o Senhor. Imagina, você pode ter o melhor do bom e do melhor aqui nessa terra, mas imagina você, se você não fizer parte do arrebatamento, se você não fizer parte daqueles que estarão com o Senhor para sempre, o que nos adiantará? O que é aquilo que nós conseguimos aqui na nossa vida, se comparado com aquilo na eternidade? Por mais conquistas que nós tivermos aqui, não se pode comparar com a conquista que teremos da vida eterna. Nesses dias de setembro, nós vamos... Imagino eu que os pregadores vão estar aprofundando mais sobre esses pontos. Eu estou falando aqui de uma maneira mais superficial, porque o meu objetivo aqui hoje é esse, não focar diretamente, porque os outros que virão na quarta-feira e nos domingos, certamente irão focar em cada ponto,
né, estará falando mais aprofundadamente sobre esses pontos. Mas o que eu quero destacar com você nessa noite é isso, que você preste atenção no que você tem vivido. Né? Qual é a importância que nós estamos dando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes nós vivemos, irmãos, no mundo, numa vida que, se nós falamos aqui que Jesus vai voltar, todo mundo acredita, mas não vive nessa expectativa. Se nós falarmos que a eternidade com Jesus é maravilhosa e sem Jesus é terrível, todo mundo concorda, mas na prática, muitas vezes as pessoas não têm vivido isso, não têm dado a devida importância. Ou seja, falar é fácil, agora o viver é que é o difícil. Então, nesses dias nós vamos ter, né, Deus com certeza estará falando conosco, nos sacudindo, para que eu e você possamos parar e pensar como está a minha vida com Deus. Se Jesus voltar hoje, eu vou fazer parte daqueles que vão estar comemorando as bodas do Cordeiro, ou eu vou fazer parte daqueles que ficarão aqui para passar pela grande tribulação. Né? O povo de Israel, a Bíblia fala, nessa última semana aqui, né, como eu falei lá das 70 semanas de Daniel, ela fala que há um remanescente de Israel que ele vai buscar. Ou seja, vai ser um período onde Deus estará tratando com o povo de Israel, mas também com aqueles que pensavam que era igreja e não era igreja, e foram deixados para trás. Então, aqueles que ficaram para trás, pensando que era igreja, não era. Porque a igreja, irmãos, como eu falei, não vai estar aqui mais não. A igreja, ela vai subir. Quem é igreja vai subir. Quem não é igreja vai ficar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, quem não é igreja, quem não é noiva de Cristo vai ficar. Né? O povo de Israel, que vai ser o principal tratamento de Deus, vai ser com eles. E mais também aqueles que ficarem e vão passar por essa grande tribulação. Né? Nós vamos ver nesses dias, né, que mesmo quem ficar, ainda vai ter uma oportunidade de ser salvo. Né? No período de grande tribulação, vai ter a oportunidade de você ser salvo. Porém, muita dificuldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naqueles dias, você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Se você não aceitar a marca da besta, se você não aceitar adorar a imagem da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai ser perseguido. Muitos vão ser mortos, vão haver muitos mártires. Muitas pessoas vão ser mortas por não negar a Jesus. Se negar a Jesus, vai para o inferno. Se não negar a Jesus, pode ser morto. Então vai ser um período muito difícil. Então aproveita hoje, enquanto a graça está para mim e para você, onde nós temos todo o cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o Espírito Santo está nos consolando, onde o Espírito Santo está nos ajudando na nossa vida, para que nós possamos fazer parte daqueles que serão arrebatados com a igreja. Mas o pior de tudo é se você morrer sem Jesus. Aí se você morrer sem Jesus, já não tem mais jeito. Se você fizer parte do arrebatamento, mas não for nele, ainda tem uma oportunidade. Mas se você morrer sem Jesus, aí acabou. Porque só vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Só vão fazer parte do arrebatamento aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos em Cristo. Quem morreu sem Cristo não vai fazer parte do arrebatamento. Quem estiver na igreja sem Cristo não vai fazer parte do arrebatamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ouça aquilo que Deus está nos falando. Ouça o que Deus vai nos falar nesses últimos dias. Porque o arrebatamento da igreja, muita gente tem medo da grande tribulação, muita gente tem medo do arrebatamento. Mas para quem está em Cristo, a melhor coisa que vai acontecer é isso. Para quem está em Cristo, é a melhor coisa que vai acontecer. Mas para quem não tiver com Cristo, vai ser a pior coisa que pode acontecer. Então se prepare, abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo nesses dias. Ouça aquilo que Ele tem para te falar. Mas mais do que isso, não só ouça, mas ponha em prática. Que a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não tem valor nenhum. Coloque-se de pé, vamos orar.
que daqui já o bispo também vai servir a ceia. Então, essa minha mensagem é para te despertar, para que você esteja atento àquilo que Deus estará falando conosco nas quartas-feiras e nos domingos, né, sobre esse assunto que será tratado nesse mês de setembro, né, que é o nosso setembro escatológico, a grande tribulação. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te louvar, quero te agradecer pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, o privilégio de podermos estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra fala que um dia, né, nós estaremos com o Senhor e nós estaremos celebrando, né, o momento daquele grande encontro da Tua noiva com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. E ali nós teremos momento de alegria, de prazer, né, como temos cantado ultimamente. Não haverá choro, não haverá lamento. O Senhor com certeza enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós teremos momento de alegria, de prazer eterna na Tua presença. Então nos ajuda a enxergar isso, entender, para que vivamos uma vida segundo, ó Deus amado, o Teu propósito, segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te louvo, eu te adoro, em nome de Jesus, amém? Os diáconos já podem chegar aqui à frente, aqui vão estar servindo a ceia e se preparando já para o início da ceia.